profecia, Luana. deixa eu falar um pouquinho aqui agora, que já faz meia hora que eu tô tentando falar com o Shaul. Fique à vontade, Bíblia. Desculpa Ela aí ter nem entrado respondeu no para a seu religião lugar. dela, pra gente entender ó, Tá. o pensamento dela. O Shaul. Então, assim, deixa eu começar aqui. Eu tô tentando aqui ver toda a conversa toda de forma paciente para ver essas questões todas aí. Então, os judeus hoje, eles não aguardam um Messias. Eu tô perguntando, os judeus hoje aguardam um Messias? Sim, a profecia diz o quê? Que virá o Messias. Não fala que o Messias voltará. Ele virá. Então nós aguardamos. Ok. Qual texto, com base em que texto vocês aguardam o Messias? Nos textos... Eu estava esperando vocês pedirem. Vamos lá. Até reservei aqui. Vamos lá. Esse Messias terá que cumprir a Torá. Primeiro item, ele tem que cumprir a Torá. Então, se você ler... Não, Shaul, desculpa te cortar. Primeiro, eu quero com texto. Eu tô Não, esperando calma, pra cima. calma. Ó o meu irmão Adriano Não, aí, ó o meu irmão Só, Adriano. meu querido, só um minuto, Shaul. Calma aí, Shaul, calma aí. Estou pedindo a você um texto que faça alusão da vinda do Messias. É isso que eu estou lhe pedindo. Somente. Se você pegar, por exemplo, a ideia por trás da Torá, a própria Luana já fez isso usando os profetas. E você rejeitou. Mas eu estou te pedindo um texto bíblico que diga assim, que aponte para o Messias tão esperado por Israel. É essa a pergunta. Ishayahu 11:1. Tá, Isaías 11:1. 11:1. Beleza, vamos lá. Lê, por favor. Vou ler aqui, calma aí. Vou ler na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Mas eu tenho mais também, tá? Ok. Eu depois eu vou falar. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé, né, em hebraico. E... Yessé? Ishai em hebraico. E das suas raízes um renovo frutificará. Ele tem que vir da raiz de Jessé, da mesma genealogia de Jessé, que é transmitida, todo judeu sabe disso, através do Da tribo de pai. Judá. Da tribo de Judá, então. Isso. Eu posso ler tudo? Eu posso ler tudo? Pode, por favor. E repousará sobre ele o Espírito do Eterno. E repousará sobre ele o Espírito do Eterno. Não é Espírito Santo, tá, gente? Espírito Santo só aparece no Segundo Testamento. Não E aparece o no Novo Espírito... também. Oi? Aparece no Novo também. É só Segundo Testamento, não aparece no primeiro, tá? Essa Aparece no tradução... primeiro. Não, no Primeiro Testamento. Minha Uruara, gente, eu Cadó? posso organizar aqui? Eu posso organizar, mas o ponto não é esse. Não, beleza. Eu quero que o Shaul mostre o Messias aí. Cadê, Shaul? Até agora Não, eu não vi. exatamente. É porque Tá, tem vou ler. Vai. E o espírito de sabedoria e da inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza. Espírito de conselho e de fortaleza. Aí a gente vai lá para Isaías 53. Vamos lá. Esse espírito de conselho. Isaías 53 fala que ele será... Oi? Eu tô lendo aqui, tá? Isaías 53. 3. 53 quanto, Shaul? Deixa eu achar aqui, calma aí. 53. Que ele dará conselho. Isaías 50. E tem aqui também, calma aí, Isaías 7. Pronto, Isaías 7, melhor. Isaías 7. Melhor ainda, Isaías 7. Mas a pergunta, Shaul, foi boa. É meu o querido. Eu tô Messias. tentando raciocinar com ele, meu querido. Não, Pelo eu amor sei, de Deus. Varão, não tô interrompendo não, só tô falando o que você disse. Mas deixa ele responder. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 10. Isaías Tomai 8, 10. juntamente conselho. Esse dará conselho, né? E então o que nós entendemos, né? Então o que nós entendemos? Esse Messias, conforme as nossas tradições, passada de pai para filho, não é tradição oral, tá? Não é Talmud não, tá? A gente sabe que esse Messias tem que ser justo, conselheiro, e ele trará a paz. E ele obrigatoriamente tem que ser do tronco de Jessé. Se ele não for do tronco de Jessé,
Não pode ser Messias. Beleza, então assim, ó, você não me mostrou o termo Messias nesses textos, né? Não, porque não vai aparecer. O que vai aparecer, eu posso achar no máximo ungido, como fala de Ciro. Ciro foi um ungido, tá? Mas Não, eu sei, Messias... tô falando concernente a esse Messias que vocês aguardam. Não, você Por nem exemplo, vai o achar, problema, você Saul, nem vai achar essa palavra Messias. vai sim, Daniel vai, você encontra, Machia, né? Ó, vamos lá. Você não vai achar na Torá, escuta eu te falando, vai por mim, vai pelo judeu. Na Torá você não vai achar a palavra Messias. Não vai achar. Tu fala aí por exemplo, os sacerdotes, você sabe muito bem que eles eram Messias, ou Shaul. Como é? Os sacerdotes, eles eram Messias, eles não eram Mostra ungidos. pra mim. Sério? Mostra pra mim, por favor, porque eu preciso passar pra todo judeu isso. Não, eu vou passar, eu vou passar para você, eu prometo. Mas Por deixa eu favor. continuar nessa linha de raciocínio que eu vou mostrar. Mas tudo bem. Então vamos lá agora, deixa eu pegar a punhada que você trouxe. Bem, você argumentou que aquelas profecias que a Luana trouxe não era messiânica. Porém, você Não falei, ó, só um minutinho, irmão. Vou repetir pela terceira vez o que eu falei. Eu falei que aquelas profecias não eram para Jesus Cristo. Foi isso que eu falei. Mas, Shaul, a pergunta da Luana foi sobre o Cristo. A palavra Cristo no grego é o equivalente do hebraico. Então ela não perguntou para você. Cristo vem de Christos, que quer dizer ungido, agora você não não tá Messias. respondendo. Bíblia, entenda uma coisa. Você falou só um minuto, que eu só um minuto. Não, é assim, veja só. Mas a pergunta da Luana, que a Luana fez, ela não perguntou sobre o Jesus, ela perguntou sobre Cristo. O Messias, que ela quis dizer. Entendeu? Cristo não é Messias, Cristo é ungido. Você tem que entender de grego, senão vai ficar difícil pra gente conversar. Eu acabei de... E Messias é o quê? O que é Messias? Messias em grego é Messias. É em grego? É, Cristo vem de Christos ou Christoi, depende do auristo, que quer dizer ungido. Então, com todo respeito, quando você traz o grego, sabe, outras informações de outros idiomas, fica difícil a gente chegar numa conclusão. Totalmente difícil, porque se a gente for pegar só em português... Não, Mona, tem nada a ver não, mano. Tem nada a ver não, ele tem que trazer o que ele tem lá mesmo. Vamos lá, tudo Sim, bem. mas a gente não entende nem o hebraico e nem o grego pra gente discutir isso. Mas o Roberto entende, pode deixar com o Roberto que ele entende. Tá. Eu não vou ter culpa disso. Então, beleza. Então você concorda que esses textos que você acabou de citar, de Isaías, apontam para o Messias. Não estou dizendo que ele é o Jesus, calma. Não falei isso. De novo, uma coisa que eu não falei. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Presta atenção à pergunta que eu vou fazer, Shaul. Esses textos que eu pedi... Primeiro eu pedi assim, Shaul, quais são as profecias que apontam para a vinda do Messias, ou a chegada do Messias? Foi essa a pergunta que eu fiz. Você leu qual texto para mim, Shaul? Isaías capítulo 11, não foi? E agora você leu o texto de Isaías capítulo 8, não foi isso? E eu perguntei para você o seguinte, a palavra Machia aqui aparece? Você disse não, pois não há necessidade de aparecer. Não falei que não há necessidade. Outra coisa que eu não falei, gente. Gente, fica difícil conversar com vocês. Só um minutinho, deixa eu me defender. Preciso me defender, porque senão não dá certo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se toda hora, só um minutinho, deixa eu me defender. Se toda hora, por exemplo, o Lincado falar que um carro dele é azul, e eu virar e falar assim, tá bom, Lincado, então me prova que todos os carros são azuis. Ele não falou isso. Então, gente, vocês falarem que toda hora eu tô falando uma coisa e eu não falei, fica difícil. Dá a impressão que vocês estão tentando se defender de alguma coisa e não faz sentido. Em nenhum momento eu não consigo terminar. Outra coisa, em nenhum momento eu falei... Tá bom, Shaul. Então, beleza. É o que eu tô dizendo para você. Porque assim, olha, a pergunta foi sobre o Machia. E assim... Não vou dizer nem o que você citou, tudo bem. Não vou nem falar isso para você não dizer que eu estou colocando palavras na sua boca, não é isso. É porque assim, entenda o seguinte. Quando nós, cristãos, usamos esses textos aqui, por exemplo, de Isaías capítulo 9, onde fala, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, aí as pessoas perguntam para nós assim, mas onde é que está a palavra Messias? Então não há necessidade, por exemplo, de aparecer Messias, o termo Messias aqui,
Porque o texto que você citou, por exemplo, do... Só um minuto, você está falando que essa passagem está falando sobre Jesus? Eu falei do Messias, não falei no nome Jesus. Não. Então você concorda que essa passagem não é sobre Jesus? É isso? Sobre o Messias. Se Jesus é o Messias, aí é o andar mais em cima. É o andar mais em cima. Só um minuto. Ah, tá, porque ali não fala de Jesus também, tá, meu irmão? Pelo amor do eterno, não fala de Jesus, é só você ler todo o texto. Eu falei do Messias. Shaul, eu posso explicar aqui o ponto, Shaul, para você entender a questão. Eu concordo com você. Você entender a questão é assim, a gente só chama... Você pode explicar, Roberto, quando o nome Jesus é dado para Jesus? A partir de qual momento? Porque o Shaul não consegue entender isso. Eu não estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, Shaul. Estou falando da promessa do Messias, seja ele quem for. Se vai ser Donald Trump, pode ser quem for. Eu não estou dizendo quem é o Messias aqui. Eu estou trabalhando a profecia que o judaísmo traz para a chegada do Messias. É isso que eu estou trabalhando. Aí eu estou dizendo assim, porque assim, eu conversei com outro judeu, e ao apresentar, por exemplo, esse texto que você acabou de trazer aqui, do Salmo, do Isaías 8, ele disse que isso aqui, por exemplo, é uma referência, e eu até concordei com ele, ao filho de Acais. Eu disse, beleza, mas isso não poderia fazer uma referência, por exemplo, ao futuro Messias? Aí ele disse, aí sim, concordo. Então, qual o problema disso? Tudo bem. Aí você trouxe agora, confirmando justamente aquilo que nós acreditamos. O Isaías capítulo 8, você colocou o versículo 10, como uma profecia messiânica. Não foi? Nunca. Foi sim. Foi, gente. Saul, desculpa, foi Saul. Todo mundo está aqui. Pelo amor de Deus, Primeiro, deixa eu entender uma coisa de vocês. Deixa eu entender uma coisa. Deixa eu fazer só essa pergunta. O capítulo 11, por exemplo. Esquece aqui, capítulo 11. É o capítulo messiânico ou não, Shaul? De Isaías. Primeiro deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem com a palavra Mashiach? Eu vejo vocês falando Mashiach toda hora. Eu queria entender o que é Mashiach para vocês. Ok, Mashiach vem do verbo de untar, de ungir. Não é isso? Se derramar óleo na cabeça de alguém. Então, qual é, Shaul? Me diz aí. Gente, de onde vocês tiraram isso, gente? Do dicionário hebraico que eu tenho aqui. Nossa, dicionário hebraico não explica judaísmo. Cuidado, gente. Mas explica ter um óleo na cabeça de Davi ungindo. E você está rejeitando. Não estou rejeitando, gente. É que para vocês, a pessoa que vai vir, que nós esperamos, seria Mashiach. Só que quando eu pergunto, eu tô vendo que tá estranho o papo, eu pergunto, o que é Mashiach para vocês? Fazendo referência desse homem que vocês estão falando que nós esperamos. Vocês não vão saber me responder, fica difícil isso. Vocês vão saber responder na crença cristã, que não bate nada com a judaica. Nada. Peraí, não, quer dizer que um Messias não significa ungido, escolhido, designado? Não. Significa o que, Shaul? Gente, na humildade que eu vou falar para vocês. Okay. Quando vocês forem falar termos hebraicos ou termos judaicos, cuidado porque um judeu vai virar para vocês e falar, me explica isso que você falou. E vocês vão se perder. Então quando você falar Mashiach, ele vai falar o que é Mashiach para você. E vocês vão dar a conotação que vocês aprenderam como cristãos. E não vai bater. O Mashiach para nós não é como a visão de vocês. Não tem nada a ver. O primeiro passo, a primeira premissa do Mashiach judeu. Ele tem que ser homem, tem que ter família, filhos. Ele foge de qualquer pensamento de vocês. Não pode ser ungido com óleo. Não pode ser ungido com óleo. Você está saindo pela retaguarda, Shaul. Eu estou perguntando eu estou explicando o que é Mashiach para vocês. Não, você não está. Você não tá. A etimologia. Bom, desculpa, eu devo ter errado. A raiz da palavra. Me diga, a raiz da palavra. De onde vem a raiz da palavra Mashiach? De Mashiach. Qual o significado? Ungido. Pronto. O que é ungido? Explique para nós aqui. Ué. Gente, agora isso. Explica para nós o que é ungido. Obrigado.
Vamos lá. Quem era ungido na Bíblia? Eram reis e sacerdotes. Até aí tudo bem? Perfeito. Fechou. O Mashiach que nós esperamos não pode ser ungido. Não pode. Lo Mashiach não pode ser ungido. Não faz o menor sentido. Então, no hebraico, algumas palavras querem fazer referência a muita coisa, tá? Muita coisa. Como, por exemplo, se eu falar shalom. Shalom quer dizer oi, tchau, tudo bem, como vai, obrigado, positivo. Shalom quer dizer muita coisa, não é só paz não, gente. Então, quando nós falamos do nosso Mashiach, Sheli Mashiach, nós estamos falando que ele tem que ser um homem comum, com filhos, tem que ter zer, tem que ter prole. Mas ele é especial, o Shaul. Mas ele é especial. Oi? Ele é especial. Não. Ele não é qualquer homem, então. Não, eu sei, gente, meu querido, mas o que eu estou dizendo, ele tem que ser um homem. É que vocês têm a figura do... Não, Shaul, não é isso, Shaul. Ele não é um homem comum, porque senão qualquer um pode ser Messias. Não, ele tem que ser comum. Vocês não entendem de judaísmo, então você é o gente. Messias, cara. Então você é o Messias, então. Olha, irmão, olha o que você tá me falando. Parece uma raiva. Você é o Messias, então. Não fale assim. Não, Shaul, o que eu tô dizendo é o seguinte. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, Roberto. Você trouxe a etimologia. Shaul, meu Roberto, querido. deixa eu falar uma coisa pra você. Aí eu vou ler uma coisa pra você. Roberto, deixa eu falar uma coisa pra você. Roberto, é nessas horas que eu acho lindo a educação do meu irmão Adriano. É nessas horas. Porque ele nunca falaria, nem o linkado, nunca falaria assim pra mim, então você é o Messias. Isso não é legal, irmão. Não faça isso. Não, mano, o que eu falei Deixa eu terminar agora, meu irmão, por favor. Você queima toda a visão que eu tenho dos meus irmãos testemunhos de Jeová. Você queima. Eu ainda falei hoje, eu nunca fui ofendido por um testemunho de Jeová, você foi o primeiro. Não faça isso. Não queime os seus irmãos. Não queime. Não queime. Eu achei que isso aí era uma coisa leve, é pesado pra vocês? Isso aí? Demais! Bem, desculpa, então. Não sabia, então. Sabia, não. Cara, falar que é bom saber. Eu estou segurando para não chorar. Não fale isso para um judeu. Nunca fale isso. A verdade foi que esse irmão aí, ele abraçou o Shaul sem apertar. A pergunta dele foi diretamente muito coerente. Me mostre o seu Messias dentro das Escrituras. Shaul não mostrou, vou mostrar. Enrolou como sempre, mas quando a gente mostra... Vou tentar falar. Ele distorce, mas quando é a vez dele mostrar, ele também distorce. Eu vou tentar. Pode falar, Varão, pode falar. Vou tentar falar. Não, tá? só um minuto. Não foi minha intenção, só um minuto, tá? Ó, a palavra que vai aparecer aqui para Ciro, olha. A palavra que vai aparecer, estou aqui com o texto hebraico, que vem justamente da Bíblia hebraica estudigatense, que tem, por sua vez, o Códice de Leningrado, o B19, né, o Códice L. Tá aqui, ó. O Isaías, Yeshayahu. Você tem aqui o capítulo 45, o versículo 1, onde vai falar, olha, Kol Amal, né, assim... Travou, acho que foi do Roberto. Foi do Roberto, né? Travou, deve ser a internet. As outras não travaram, não. Aí, voltou. Voltou. Apagou a internet. Travou, desculpa, então. Travou, foi? Travou, tá começa aqui, tudo. Volta do começo, então, Roberto. Tá aqui, ó, o Yeshayahu, que é o texto de Isaías, né, Isaías capítulo 45, uma referência a Ciro, e traz aqui, por exemplo, um Messias de Jeová, que é uma referência a Ciro, tá vendo aqui, ó, Ciro. E aqui tem, ó, Kola, Aí vai estar Mashiach. E a palavra tá Mashiach aqui, ó. A preposição ungido, exato, é o que eu falei. Ungido, designado. Ciro é o quê? Falei por várias vezes, meu irmão. Ciro foi um Messias, Ciro foi ungido. Deixa eu concluir, meu querido. Por quê? Então, o que eu quis dizer é o seguinte, se a palavra Messias era designado para qualquer homem, Shaul, que não era apenas reis, como você mencionou, e sacerdotes, exerciam essa função especial. Só tá errada a tradução aí, tá, irmão? Tá escrito dele ungido ao. Ele Mashiach, é para o ungido Ciro. Tá traduzido errado aí, tá?
Não, tudo bem, que aqui poderia que aparecer, deveria O Lamed com Shiva antes é para. Ou ao, né? Não tem problema. Não, é para. Ao é diferente. Ao é genitivo. Tá, tudo bem. Mas aqui, o termo que estão aqui é o quê? Estão aqui é o quê? Esse termo aqui, machal, ele vai ser usado para a unção de sacerdotes, para a unção de reis. Ninguém que fosse a parte dessa tribo poderia ser ungido. Ou seja, ungido significa alguém designado, escolhido para um cargo especial. Perfeito, como é, por concordo exemplo... tudo, concordo tudo, então, concordo. Essa é agora a explicação de um judeu sobre o Messias que esperamos. Olha a diferença. Isso tudo que o irmão Roberto falou, concordo tudo. O Ciro foi ungido, tudo perfeito, com óleo de especiarias. Não é esse óleo que você vê hoje nas igrejas, tá? Não faz o menor sentido. Ela tinha que ser específico, não pode ser burlado o óleo, tem que ser específico. Especiarias que nem se acham hoje mais. E aí o que acontece? O Mashiach, o que é o Mashiach no judaísmo? Será um homem comum. Tem que ser homem comum, é obrigatório ser um judeu. Nascido aonde? Em qualquer lugar do mundo. Só precisa ser um Yehudá, um judeu da tribo de Judá. Ele tem que ser da tribo de Judá. Outro detalhe, tem que ter prole, ele tem que ter zer, ele tem que ter filhos, tem que ser um homem extremamente comum, envolvido na sociedade. Quando eu falo na sociedade, não dado à sociedade, tá? Ele tem que ter a vida dele comum. Um perfeito estudioso da Torá e cumpridor exímio da Torá. Isso para nós é o Mashiach. E ele trará o quê? Trará conhecimentos da Torá. Não pode burlar a Torá. Isso é Devarim, é Deuteronômio. Ele não pode burlar nada da Torá. Ele tem que ser exímio cumpridor da Torá. Isso para nós é o Mashiach, entendeu? Não é nada de especial, gente. É o contrário. Nada. Não. Ok, beleza. Ô Shaul, olha, aí eu vou trazer, por exemplo, agora o termo grego e a tradução que aparece aqui num chamado Novo Testamento, né? As escrituras gregas cristãs para o termo Messias, né? Lembrando que eu estou trazendo aqui a questão da raiz etimológica, o termo, né? Enfim, aqui em João capítulo 1, hebraísmo, tá, gente? Isso aqui é um hebraísmo. É como Ramagedon. Está escrito Messiano. Isso. A questão aqui está no acusativo, né? Ó, Isso. Então, olha só que interessante. Por exemplo, Megido, que é Ramagedon. Megido. Isso. Não, estou falando assim, é um hebraísmo que vai aparecer no Apocalipse. O anjo Abaddon, Apolion. É um hebraísmo que aparece lá. Da mesma forma como eu tenho aqui, ó, por exemplo, Messias é um hebraísmo, sabe, está no hebraico, que vem para o grego aqui, ó. Christos, que é Cristo. Então, essa é a questão etimológica. Agora, Shaul, o problema maior para vocês, para a chegada do Messias hoje, se encontra aqui, ó, por exemplo, em Esdras. Esse é o maior problema que eu tenho, por exemplo, com essa esperança, com todo respeito, da vinda de um Messias, que não seja, por exemplo, aqui que nós acreditamos ser o Jesus Cristo, né? O Jesus de Nazaré. Então tá aqui, o livro de Esdras, deixa eu encontrar o versículo, e gostaria que você lesse aí. Tem todo o tempo, fique em paz, sem pressa. Ok. O texto diz assim, ó. Aqui eles estão voltando do cativeiro babilônico, né? E aqui estão alistados o nome de pessoas que iriam... E aqui está o nome de pessoas que iriam participar do sacerdócio. Porém, eles fizeram uma análise cuidadosa e não encontraram esses nomes citados aqui. Eles diziam que eram, por exemplo, da casa paterna lá de sacerdotes, levitas, né? Porém, o texto diz o seguinte, olha. Depois de alistar os nomes deles, diz assim: todos esses procuraram os seus registros para confirmar a sua genealogia, mas não os acharam.
Assim, foram desqualificados para o sacerdócio. Então, ou seja, eles poderiam até ser, Shaul. Mas se não encontrar o registro confirmando a genealogia deles, eles perderam essa... Meu irmão, eu vou atender. Eu vou atender a ligação do meu tio aqui. Só um minutinho. Certo. Pessoal, boa noite a todos. E aí, Berna, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Berna. Boa noite. Eu vou fazer a pergunta para vocês, depois vocês podem fazer até pro Saul aí, tá? Se for possível, se der tempo. Eu tô achando interessante as colocações que estão sendo feitas aqui. Mas, por exemplo, né, isso que o Roberto mostrou. Tá, mas como é que alguém hoje vai conseguir comprovar que era da tribo de Judá? Né? Como que alguém hoje consegue comprovar a sua tribo? Me parece, Saul, que os registros genealógicos desapareceram. Como é que alguém prova de que tribo ele é hoje, na atualidade? Entendeu? Como é que o judeu consegue provar? Hã? Pelo pai. Mas quais documentos, Shaul? Onde está escrito isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, eu vou explicar, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado com informações de internet, porque vocês vão absorver e aí vocês vão falar numa live. E vocês vão, acreditem, vocês vão tomar uma invertida por causa da informação da internet. Então, como que se descobre a tribo que você é hoje? O judeu, ele recebe a tribo pelo pai, Ele é judeu pela mãe, pelo ventre judeu, e recebe a tribo pelo pai. Se eu for gerado por uma judia, sem saber quem é o pai, eu sou judeu, sem saber que tribo eu sou. Entendeu? Funciona assim. Aí eu tenho que recorrer, né, a ver meus ancestrais e descobrir de que tribo eu sou. Eu sou da tribo de Levi através do meu pai. Eu sou da tribo de Levi. Entendeu? Então não preciso correr atrás de nada. Mas tem muitos judeus que não sabem que tribo que é porque não tem a origem do pai. É assim que funciona. Agora, falar que hoje não dá para se saber qual tribo que é, que pertence, não faz sentido. Então, Shaul, Berna, deixa eu só concluir aqui com ele, Berna. É o seguinte, Shaul, o problema justamente é esse que eu trouxe. O registro bíblico mostra que as pessoas que não tinham um registro confirmado, lá escrito, lá documentado, eles foram desqualificados. Então não é pela palavra sua ou de qualquer judeu que confirma a sua ancestralidade. Com a destruição do templo em Jerusalém no ano 70, a destruição de Roma, por o incêndio que aconteceu e a destruição da biblioteca de Alexandria, queimaram. E existe uma enorme lacuna agora entre, por exemplo, os judeus que foram levados para a diáspora depois do ano 70 e o ancestral antes do período macabeu, por exemplo. Não, mas desculpa, irmão, mas isso que você está falando é relacionado à tribo, de que judeu é de qual tribo? Então, justamente isso. Como é que você pode trazer não faz sentido, irmão, porque a mãe e o pai informam o filho. Não precisa ter documento. Aqui não é informar, não. Ninguém... deixa eu falar uma coisa para vocês. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, tá? Os meus 3 filhos já sabem que são da tribo de Levi. Eles já sabem. Não tem por que eu inventar. Não, eu sei, mas não é isso. Não precisa de documento, tá? Não precisa de documento. Mas tá? O registro inspirado diz que precisa, Shaul. Registro? Aqui, ó, Esdras está mostrando que os caras foram desqualificados porque não acharam aqui o registro histórico dele. Calma aí, meu irmão. Vamos lá. Deixa eu explicar isso para você. Isso aí tá onde? Esdras? Isso. Então vamos lá. Lembra que eu falei? Pergunta pro judeu. Qual capítulo e versículo? Capítulo 2, a partir do versículo 59. Então vamos lá. Esdras 2, a partir do 59. Calma aí. Deixa eu achar aqui.
Tá. E estes que subiram deste tal Malá, querube, Adã, lá, puderam relatarem a casa dos pais deles, a semente deles, se dentro de Israel. E dentro de Israel. Eles, os filhos de Elates, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, os filhos do sacerdote. Qual o versículo exato, meu irmão, que fala aí? Pra gente encurtar então, aqui. O versículo 62. 62. Estes procuraram os registros deles, havia um registro, né? Aí eles procuraram esse registro, que foram registrados em genealogia, mas não foi encontrado. Isso aqui ele está mostrando uma situação que precisava mostrar com documento e eles não acharam isso. Foi isso que aconteceu. Exato, então, tá mostrando aí que tinha que comprovar. Sim, por exemplo, se eu perguntar, você é testemunho de Jeová? Você vai falar assim, sim, sou. E aí, para você entrar num certo lugar, vai ter que precisar da carteirinha. Estou inventando, eu nem sei se vocês têm carteirinha, eu estou inventando. Se você não tiver a carteirinha, você não vai entrar. Mas isso não quer dizer que você não é testemunho de Jeová. É para aquele evento precisava da carteirinha. Aqui é a mesma coisa, para esse evento de Esdras, precisava da carta mostrando que ele era da tribo tal. É isso que aconteceu. Mas não o desqualifica. O versículo continua dizendo, pode continuar. Então vamos lá. E disse, o Tishata a eles que não comecem dentro da sacralidade, de que a sacralidade até permanecer sacerdote. Com não, 62, desculpa. Hã? O 62, continua o 62. 62. Tá. Estes procuraram registros, deram registros dele e foram registrados em genealogia, mas não foram encontrados e se tornaram máculas, se tornaram marcados dentre o sacerdote. Não comprovaram. Por quê? Exato. Para exercer o sacerdócio, tinha que comprovar. Sim. Eu não estou vendo nada que mude aqui. Shaul? A sua genealogia, Shaul. Sim, exatamente. Então, sim. Como é que vocês vão provar se você é da tribo irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Não tem Hoje, como. Se alguém cometer adultério, ninguém vai apedrejar também, tá? E nós não estamos burlando a lei. Naquela época, era necessário alguns documentos. Como, por exemplo, se você continuar lendo, você vai ver que está falando das pedras de Turim e Tumim e Turim. Hoje também nós não vamos usar Turim e Tumim. Ok. Estão entendendo? Sim, mas assim, Shaul, esse é o problema. Olha que interessante. Você está falando para um judeu que esse judeu não tem como provar a linhagem tribal dele. Olha que interessante. E se eu perguntar para você como que se comprova uma linha tribal, no máximo você vai falar que é através desse documento. Porque você não é judeu, com todo respeito, e você não saberá como se comprova uma linha tribal. Mas você está falando, afirmando que eu não consigo provar isso. Eu acho, irmão, isso um absurdo. É um absurdo. É igual virar... Posso ser judeu? Eu posso ser judeu, eu, aqui? Eu preciso só completar minhas frases. Deixa eu completar minha frase. Então, eu acho um absurdo. Eu virar para um católico e falar que ele não consegue provar que ele é católico. Não faz o menor sentido. Então, meu irmão, eu vou te explicar como funciona, tá? Eu sou judeu, Sefaradi Bnei Anusim. Eu já automaticamente estou falando que eu sou da tribo de Levi, tá? Automaticamente. Mas você não sabe desse quesito, porque você não é judeu e você não tem obrigação de saber disso. Então, meu irmão... Você tem que ter uma confirmação para não... Por exemplo, pode surgir um falso messias, irmão, eu tenho a cidadania Sefaradi, meu irmão. Mas então, é como eu te falei, não tem como eu não consigo explicar. Você me acusou e eu não consigo explicar essa acusação, é impressionante. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo? Eu posso terminar de explicar? Eu não sei a minha ancestralidade, por exemplo. Eu não sei a minha ancestralidade. Eu posso terminar de explicar? Deixa eu terminar, gente, senão vai virar bagunça. Senão vai virar bagunça, gente. É muito fácil eu acusar vocês e não deixar você explicar. Porque na rolagem eu vou sair como vencedor. Nossa, o Shaul refutou todo mundo. Lógico que eu não deixei vocês explicarem. Então deixa eu explicar.
O judeu tem sim como explicar a sua origem tribal. E se ele não souber o pai, ele em Israel tem uma bait especializada para isso. Vai puxar os ancestrais e vai chegar na tribo, gente. Não falem que não dá para chegar na tribo, gente. Vocês vão estar errando. Não falem. Aonde é que está o registro do primeiro século, Saul? É só isso que você tem que trazer pra gente. Olha, ele quer que eu mostre um documento escrito do primeiro século. Não faz o menor sentido. Ô, Saul. O pessoal, rapidão. Gente, não faz o menor... porque senão, daqui a pouco vão pedir um registro escrito sobre Moisés, que ele existiu. Daqui a pouco vai chegar nisso. Não faz o menor sentido. O registro inspirado deixa. Gente, vou repetir para a rolagem. Para saber a tribo de um judeu, vem do pai. O pai anuncia para o filho. Meu filho, você é da tribo tal. Porque eu, seu pai, sou da tribo tal, assim como seu avô, seu bisavô, e assim vai, como você vê lá a genealogia em Mateus, falando sobre José, ou em Lucas capítulo 3, falando sobre Maria, é genealogia. Exato. Hoje, se eu for nascido judeu, de um ventre judeu, e não souber quem é meu pai, eu recorro a Israel e vou falar, esses são meus ancestrais. O pai do meu pai é esse, a mãe da minha mãe é essa. E aí eles levantam e vão saber. E olha que interessante, eles vão até usar o computador. Coisa que não existia na época de Esdras. Esdras não tinha computador. Não sei se você vai aceitar isso também. Então, gente, falar sobre judaísmo, se não for judeu, não vira. E se você ler ali, não é porque você leu que é aquilo. Saul, só para você ter uma ideia, Saul, olha como é complicado isso que você está dizendo. Aí eu vou lendo os textos da Bíblia, tá lá. Nós temos um registro do Antigo Testamento que vai falar da genealogia. Mateus vai buscar essa fonte. Nos registros inspirados, bem como diversos outros. Por exemplo, Neemias, Esdras, Jeremias vai fazer isso. Então eu tenho aqui, por exemplo, o livro de Mateus que você bem citou. O livro da história de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Começa aí, tá? Abraão, Isaac e Jacó. Judá, Zerá, Zerá, né? Porque tá no português aqui. Aí vem Roboão, Nasson, Salmão, Jessé, Davi, Salomão, Roboão. Olha, tudo isso aqui eu tenho como comprovar porque eu tenho as escrituras hebraicas. Não. Calma aí, meu irmão. Você tem como comprovar no Novo Testamento. Mas se eu te pedir também o documento que você tá me pedindo, você não mostra. Mas os escritores do Novo Testamento consultaram os registros genealógicos da época. Exatamente. Gente, faça a palavra do JR. Ali, para eles terem escrito o Novo Testamento, aquela genealogia, eles consultaram documentos, coisa que hoje é impossível. Me diz uma coisa. Exato, foi distribuído. Rapidinho. Eu tô terminando aqui e terminar, gente, senão vai sair do rumo aqui. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Eu já vou sair aqui. Pode. Eu preciso acelerar que tem gente me ligando. Meu tio e minha mãe, alguma coisa aconteceu. Certo. Mas vamos lá. Me diz uma coisa. Qual é o nome do teu trisavô? Tu sabe? Meu trisavô? Joaquim. Certo. E qual é o nome do avô dele? Isaú. Pronto. E qual é o nome do avô desse Esaú aí? Manuel. E qual é o nome da Manuel? O nome do Manuel é Manuel. O nome do avô da Manuel? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar. Calma. Eu tenho toda a genealogia, tá, gente? Toda a genealogia. Inclusive, no meu processo de cidadania portuguesa e israelense, eu tive que ter esses documentos. Mas eu vou pegar. Eu achei que vocês iam me pegar nessa, mas não pega. Vamos lá. Vocês estão me dando uma chave, né? No Brasil não tem isso não, viu, gente? No Brasil não tem isso não, tá, gente? Isso aí é coisa... Não, tem não. Nós não sabemos o nome se duvidar do bisavô. Vamos lá. Eu mesmo não sei. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Leem aqui, estão lendo? Gente, é só um pontinho, rapidão, é só um negócio aqui. Vocês estão lendo isso aqui? Não, só ver se eu entendi. A pergunta gente, vocês me pedem as coisas, aí eu mostro e vocês não deixam eu mostrar. Vocês estão lendo aqui? Não, Shaul. Não, calma aí, Shaul. Você pode falar para mim o que está escrito aqui?
Pera aí, não, Shaul, calma aí, Shaul. É só um pouquinho, Não pode falar. Por que você não você não. pode? É só ler aqui, ó. Não, peraí isso. Oh, meu Não, Deus. gente, vocês mandaram eu vim pegar o documento. Eu vim pegar o documento, mas vocês não querem. Shaul, você tá estressado. Calma, rapaz. Não tô, relaxa. gente. Ó, eu vim pegar o que vocês pediram. Deixa eu falar. Não, deixa eu sei. Você não falou que tem tempo? Eu vou sair da live, eu não consigo falar. Vai. Eu vou sair da live. Vocês falaram, começaram a perguntar. Vocês começaram a perguntar. Eu vou sair da live, gente. Desculpa, eu vou sair da live. Se eu não puder falar, vou ter que sair. Pode falar. Não, pode falar.